Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz, diga para o seu irmão, seja bem-vindo à casa de Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, amém? Vamos à palavra do nosso bom Deus, igreja, Hebreus capítulo de número 2, carta aos Hebreus, capítulo de número 2, Hebreus, capítulo de número 2. Versículo 1. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Essa palavra diligência é a mesma coisa que com cuidado ou com firmeza. Convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, olha isso, em tempo algum, o que a igreja? Nos desviemos delas. Irmãos, uma coisa muito importante, nos apegarmos com firmeza ao que Deus tem falado, porque vem um tempo. Que tempo? Às vezes pode vir um tempo difícil, pode vir um tempo de luta, pode vir um tempo de crise, pode vir um tempo de escassez espiritual, vem um tempo de fome espiritual, vem um tempo de frieza espiritual, pode vir um tempo, qualquer tempo pode surgir, pode aparecer. Talvez você está passando por um tempo bom, pastor, estou num tempo bom. Eu tenho levantado as madrugadas, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando, estou fazendo a grade, e pastor, Deus está uma benção. Talvez o tempo que você está é um tempo difícil. É difícil vir na igreja, é difícil você pegar e ler a Bíblia sozinho, é difícil você parar meia hora para meditar em algo. Talvez esse é um tempo. E é nessa hora que nós temos que nos lembrar do que Deus fala. É nessa hora, é nesse momento que nós temos que nos lembrar daquilo que Ele já falou conosco. Por quê? Porque em tempo algum, Deus quer que a gente venha o quê? Lê o finalzinho. O que, igreja? Nos desviar. Mas quando a gente vê desviar, não é só desviar em sair da igreja. Tem gente que pensa assim, fulano está desviado, por quê? Não está mais na igreja. E às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja e ela pode estar desviada. Mas como, pastor, se ela está na igreja, mas ela não está no caminho da palavra? Ela não está obedecendo aquilo que o Senhor falou com ela. Ela não está cumprindo o que Deus, irmãos, o plano ou o propósito que Deus colocou no coração dela. E aí, se ela não cumpre o que Deus falou, ela está desviada. Ela não está fazendo aquilo que o Senhor Deus disse. Ela não está cumprindo. É obediência, é um temor, é um respeito. Um exemplo, a pessoa pode estar na igreja, mas desviada do caminho do entendimento. Deus falou com ela, olha, eu quero você mais mansa, mansidão. Né? Eu quero você mais, você anda muito nervoso, você está muito nervosa, eu quero você mais manso. Tem que ser manso como a pomba, tá, mansidão. Só que eu pouco importo para isso. Eu brigo, eu xingo, eu altero, eu tenho meus momentos de crise, de raiva. E, irmãos, ela não está no caminho do entendimento. Ela não está obedecendo, ela não está firme na palavra que Deus deu a ela. Um exemplo, outra palavra. Digamos que Deus deu a palavra do perdão, porque perdoar é preciso, perdoar é necessário. Só que eu não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer, não, pastor, porque foi muito duro. O que falaram de mim, me julgaram, disseram isso e mais isso, pastor, então não é fácil. Então, peraí, se ele falou comigo e eu não estou cumprindo isso, o que eu estou? Estou desviado do caminho dele. E uma vez que o homem se desvia dessa palavra que Deus dá para ele, irmãos, é um perigo. Importa que nos apeguemos, ele diz aqui, ó, portanto, convém-nos... eu gosto da tradução atualizada, até sei de corte, diz assim, ó, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum, para que delas jamais nos desviemos.
Em tempo algum, irmãos, em momento algum, Deus quer que você desvie do plano dele, do projeto dele, da palavra dele. Porque o homem que desvia do caminho, vamos lá, Provérbios 21, vamos lá. Provérbios 21. Versículo 16. Salmos, Provérbios, capítulo 21, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. O homem que anda desviado do caminho do quê? Do caminho do entendimento, do caminho da palavra, o quê? Na congregação dos mortos, o quê? O fim do homem, irmãos, que deixa o plano, o real propósito, o entendimento da palavra, é o lugar dos mortos. E aqui nós podemos ver, pode ser o morto espiritual e a morte física. Porque existe a morte espiritual, o zumbi, digamos. Hoje em dia está uma famosa as séries falando de zumbi, fala-se de ataque zumbi, que um dia pode acontecer. Tem muito zumbi. É um morto-vivo. Ele só está de pé, mas ele espiritualmente está morto. Ele não tem temor, ele não tem respeito, ele não obedece mais a palavra, ele não importa mais com o que Deus fala. Alguns acham que já sabe muito, alguns já acham que já conhece. Não, isso eu já sei, isso eu já conheço. Não é bem assim. Cuidado, você pode ser um morto espiritual. E o lugar desse, irmãos, era onde? Na habitação dos mortos. Por quê? Porque ele desviou-se do caminho do entendimento. Ele saiu do caminho da palavra. Ele deixou aquilo que o Senhor Deus disse para ele. E muitas vezes alguns estão deixando o que Deus falou, ou o propósito, ou a missão que o Senhor Deus deu a ele, irmãos, para quê? Para atender alguém. Porque alguém pediu, porque alguém falou. Irmão, não fique com o que Deus fala. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Tem que haver, irmãos, uma determinação. Não, eu vou ficar com o que Deus disse. Eu vou ficar com o que Deus falou. Eu vou ficar não, Deus falou, ainda que seja, mas eu estou passando um aperto, pastor, estou passando um aperto financeiro. As coisas não estão fáceis para mim, pastor, não está brincadeira não, está difícil. Lá em casa está tendo só arroz branco para comer, ainda que tenha só arroz branco, ou ainda que tenha só farinha, irmãos, fique só com a farinha. Mas não saia da palavra, irmãos, para fazer aliança, para fazer sociedade com algo que vai lhe trazer um prejuízo, que vai lhe trazer morte, que vai lhe trazer uma consequência. Importa que nos apeguemos com mais firmeza para que em tempo algum, num tempo de crise, num tempo de escassez, num tempo difícil, não vou ficar com a palavra. Vou ficar. Um exemplo, Jó. Jó é aquele homem rico, bem-sucedido, um homem, irmãos, que tem tudo, que tem fazendas, gado, que tem funcionários, bem-sucedido. E Deus fala, rapaz, esse é o meu servo Jó. Não tem ninguém na terra igual ele, íntegro, reto, temente a Deus e cara que se desvia do mal. Esse é o cara. Satanás foi e tocou nos bens e tocou na vida, na saúde de Jó. Perdeu a família, perdeu terras, perdeu gado, perdeu tudo, perdeu a saúde. E ele se apegou ao que Deus disse. No eu vim, no eu vou voltar. Deus deu. Se Deus quiser tomar, eu vou fazer o quê? Foram 8 meses. Os estudiosos dizem que o sofrimento de Jó foram 8 meses. Foram os 8 piores meses da vida desse homem. E ele passou ali, meu irmão, e as pessoas julgavam Jó, viam ele enfermo, doente, falavam, esse cara é um baita de um pecador. Os amigos, ao invés de chegar e dar um apoio moral, falaram, Jó, fica assim não, cara, as coisas vão passar. Ficavam acusando, você pecou, cara, você tem que falar. Eu não pequei, gente. Eu não fiz isso que vocês estão dizendo. Não, você fez sim, só um pecador pode sofrer desse jeito. Não. Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava por esses amigos, e veio dar para Jó o quê? O dobro do que ele tinha. Mas tudo por quê? Porque Jó permaneceu firme no entendimento ou na palavra que Deus tinha dado a ele. Irmão, ainda que você passe como disse Davi, pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe por um momento difícil,
Ainda que seja necessário você passar um momento, irmão, de perca mesmo. Mas não saia do caminho da palavra. Não traia o Senhor Deus, não saia daquilo que Ele colocou para você. Um exemplo aos homens, é marido de uma só mulher. Então é marido de uma só mulher. E vale para a mulher, é mulher de um só homem. É mulher de um só homem. Ah, mas, não, você é marido de uma só mulher, não existe outras mulheres. A mulher é mulher de um só homem, não existe outros homens. Não pode, fica com aquilo que Deus disse, porque se você sair, irmãos, pode acontecer de ir parar na congregação dos mortos, porque ele não se apegou com firmeza. Ele não se apegou com aquela firmeza que o Senhor Deus espera. Não, fica firme ali, não solta não. Não solte da palavra. Não solte da promessa, não abandone. Abraão um dia recebeu uma promessa de Deus e ele creu. Foram 25 anos, irmãos, de espera para Deus cumprir a promessa. E nasceu então o seu filho Isaque. Mas ele permaneceu firme no que Deus havia dito. E quantos que não permanecem? E o perigo de você não ficar naquilo que Deus manda, no que Deus fala, é esse. 1 Samuel capítulo 15, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Nós vemos aqui, vamos ver um pouquinho hoje, da história de um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido, foi apresentado ao povo, começou a reinar. E ele teve um tempo bom. Eu já falei isso aqui, eu estou devendo vocês, de falar o lado, irmãos, de Saul, o lado bom, o lado dele, bom, de mostrar suas virtudes, suas qualidades. Teve várias, um grande homem, de orar com os profetas. Mas aí, irmão, ele começou a vacilar, ele começou a dar umas escorregadas, ele começou a pisar na bola, e Deus foi vendo, deu uma chance. E aí, novamente, ele erra, ele dá uma vacilada. Cara, esse cara não pode estar errando, ele é meu rei. Eu estabeleci ele para reinar Israel. Ô Samuel, fala com esse cara. Samuel falava com ele. Deus, dá mais uma chance. Vou dar mais uma chance. Capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora, o quê? A voz das palavras do... Então Samuel foi levar para Saul naquele dia uma palavra. E era para ele fazer o quê, irmãos? Atentar e ficar firme naquilo que Deus disse. Na Bíblia atualizada ainda diz assim: atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Diz assim sua Bíblia? Tem alguma que diz atenta? Né? Tem um recado, fica esperto. Pega o que Deus está te falando. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei o que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Êxodo 17, você leia depois lá. Amaleque era um grupo, uma terra, um povo, irmãos, que se opôs a Israel. Israel estava saindo do Egito e eles estavam passando pelo deserto. E Amaleque era uma dessas cidades. E eles iam passar numa boa. Gente, nós só estamos passando, estamos de passagem. Não, tem que pagar imposto, tem que isso. E aí eles entraram em conflito. Eles foram um dos inimigos de Israel. Israel teve que lutar. E aí, irmãos, né, o que aconteceu? Aí depois lá ele fez uma aliança e tal. Mas só que Deus falou assim: não, esse povo se opôs a mim no passado e eles precisam pagar por isso. Olha a ordem de Deus, versículo de número 3. Vai, pois, agora, e o quê? E fere a Amaleque, e o quê? E destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. Olha a palavra que Deus deu a Saul: mata os animais, mata boi. Vou matar, né? Mas só que Deus falou além. Era para destruir quem? Os habitantes de Amaleque. E ele especificou: destrói também quem, irmãos? Desde os meninos até os meninos. As crianças do quê? Criança que amamenta.
Você imagina você ir lá e executar uma criança que está mamando? Era a palavra. Deus queria dele uma obediência. Eu quero que você faça. Eu quero que você faça isso. Eu estou te ordenando. É uma ordem minha. Eu estou te dando essa ordem. Só que hoje a ordem de Deus não é para que você mate nada. Não adianta você vir falar, pastor, acho que Deus está falando comigo para mim matar minha mulher. Por quê? É porque acho que minha mulher é meio inimigo. O duro é querer matar a sogra, né? O duro é a mulher falar assim, pastor, Deus tem me revelado. Meu inimigo é meu marido e ele mandou destruir. E eu já até sei como. Isso é crime, é pecado. A destruição hoje, irmão, não é essa. O que eu preciso destruir, irmãos, é aquilo que Deus não aprova que está na minha vida. Às vezes é uma mania, às vezes é um costume. Às vezes pode ser um algo até enriquecedor. Pode ser um algo, irmãos, prazeroso. Mas se Ele está mandando você destruir, se Ele está mandando você arrancar, irmão, não se negocia o inegociável. Isso é errado. Essa maneira de ganhar dinheiro é errada. Não está de acordo com os padrões, não está de acordo, é crime. Sai fora. Sai fora. Cara, eu estou aqui com uma carga, estou com aqui, ó, eu tenho aqui uns produtos na caixa. Se você fosse comprar por aí, você ia pagar 200, 300, eu te passo a R$20. Mas como, cara? Não, é um esquema aí. Que esquema? Não posso te falar. Você vai querer ou não vai? Cara, é mais de 200% de lucro. Você pode vender isso aqui, ó. Ninguém vai fazer o preço que você vai fazer na cidade. Você vai querer ou não vai? Ou é pegar ou é largar? Largue. Não, estou aqui, estou com umas caixas aqui, ó. Eu tenho aqui um produto aqui, rapaz, é coisa de primeira, cara. Você põe aí no seu comércio para vender e você põe um preço abaixo, todo mundo, rapaz, você vai rachar de ganhar. E se você vender bem, tem mais. Mas de onde que tem nota? Não esquece de nota, não tem nota não. Sai fora. É pegar ou largar. Então o que você faz? Larga. Porque as coisas estão assim, irmão. As coisas estão dessa forma. As coisas vêm, bate a sua porta para te oferecer. O inimigo manda lá. É um produto, é um algo, né? Todo mundo sonha, todo mundo quer ter um aparelho de celular de última geração. Todo mundo quer ter aquele telefone e tal, né? Rapaz, eu te faço para você 50, cara. Mas quanto que ele vale? Ele vale uns 1.000 e pouco. Mas para você que é meu chapa, meu chegado, é 50. Mas como que, cara, vai pegar ou é largar? Então larga. Mas pastor, é meu conhecido. É meu conhecido. Judas era conhecido de Cristo também. Discípulo. Irmão, fique com o que Deus fala. Poxa, mas pastor, eu mereço um celularzinho melhor. O meu está falhando, não aparece número. As pessoas ligam para mim, eu nem sei quem que é, eu só atendo no rumo. Alô! Aí que eu vou perguntar quem que é, porque não aparece mais. Pastor, mas sai fora, irmão. Não se negocia o inegociável. Não tem negócio. Não, rapaz, um esquema, uma parada aí que eu vou te colocar. É um negócio aí, ó, é um grupo, é não sei o quê, mas só que você não pode falar nada, cara. Nem sua esposa pode saber, sai fora. A ordem do Senhor Deus era essa: destrói, acaba. Sim, senhor. Ele reuniu seu povo, reuniu seus soldados e foi a Amaleque. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo quem? Agag. O quê? Rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de... Quem é que ele poupou? O rei. O rei era a autoridade maior, o rei sabia onde estavam os tesouros. Os reis nesse tempo, eles sabiam as rotas de fuga. Eram os reis que assinavam as negociações, as transações com outros reinos. O rei era o cara, o bambambam, que sabia de tudo. Pegamos o rei, qual que era a ordem de Deus? Qual que era a ordem de Deus? Mata, destrói, executa. Pegamos o rei. O que você acha, meu rei?
Não sei se o rei fez uma proposta. Eu não sei se a Agag falou, cara, eu te dou tanto, não me mata não, vamos fazer uma parceria. Não sei. Mas digamos que ele ofereceu um algo. Ele falou assim, deixa do lado aí. Depois a gente vê. Tem gente que às vezes não faz negócio na hora. Mas fala assim, me manda um e-mail que eu vou ver. Deixa na minha mesa lá que eu vou olhar esses papéis. Manda para mim lá no WhatsApp lá que depois eu vejo. Não, irmão, se não é nada lícito, se não é abençoado por Deus da forma correta que é, irmãos, não aceite. Não leve para casa o que Deus mandou você destruir. Não leve para sua casa o que Deus mandou você destruir, irmãos. Deixa ele aí. Não mata não. Continua, versículo de número 9. E Saul e o povo o quê? Perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Olha só isso. E não os quiseram destruir o quê? Foi uma decisão deles o quê? Guardar. Irmão, olhe para mim, não reclame da sua colheita, se você está decidindo plantar a semente errada. Não reclame da sua colheita, se você está desejando, ou está guardando, ou está semeando a semente errada. E ele e o povo resolveram, não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível o quê? Aquilo que não. Isso aí, acaba. Isso aí não. Imagina, vamos imaginar. Eles pegavam 2 ovelhas. Uma magrinha, feia, cheia de ferida, de pereba, de rabuge. Aqui. Tinha aqui essa ovelha rabugenta, feia que só. E tem outra bonita, viçosa, gorda, ó, parruda. O que faz, meu senhor? O senhor vai querer a bonitona ou essa rabugenta? Mata essa rabugenta. Nem óleo queimado resolveu o caso dela, mata essa praga. E a bonita? Separa. O que era agradável para ele, que ele achava que poderia ser lucrativo, ele o quê? Separou. Irmão, não guarde nada. Nada que é errado para você. Não negocie algo que é errado. Destrua. Destrua. Verdade. Uma vez, irmãos, há muito tempo atrás, eu ganhei de presente, faz muitos anos já, eu ganhei de presente, naqueles presentes de fim de ano, eu ganhei uma champanhe importada, caríssima. E se nós fôssemos olhar no mercado aí, ia sair uns 300, 400 reais, uma lembrança. A pessoa, né, sabia que eu era, já tinha me convertido e tal, um amigo das antigas, e trouxe para mim, olha, cara, lembrei de você, isso aqui é para você colocar na sua estante, olha, essa bebida vem lá do não sei da onde, da terra tal, é cara isso aqui, uma lembrança que eu estou deixando para você e tal. Eu falei, valeu. E eu até, irmão, recebi um presente, e aí veio aquele incômodo, que eu não quero para mim. Aí eu pensei, vou dar para alguém que toma uma, vou dar para alguém guardar, e veio a palavra. Destrói, não quero, não serve. Abri, fui no vaso, joguei fora. Acabou. E a vasilha joguei no lixo para desfazer, até quebrei, porque já pensou? Vai algum lá e mexe no lixo do pastor, fala, o pastor tomou todas. Porque gente doida tem tudo canto desse mundo aí, né? E aí, irmãos, desfiz. Eu comentei com alguém, rapaz, por que você não vendeu, cara? Não seria um dinheiro abençoado. Não leve para sua casa nada, irmão. É sério. É algo, irmãos, que às vezes, poxa, pastor, mas isso aí é caretice, é muito radical, não é fanatismo. Não é. Porque depois a gente não sabe as consequências que isso pode trazer. Estou falando de um algo, irmão, mas pode ser uma outra coisa. Eu não sei.
Alguém que é fã, não, eu tenho lá uma coleção de revistas do passado. Para quê? É verdade. Não serve, irmãos, para você? Então não serve para ninguém. Não, vou colocar na internet para vender. Vou ver se eu acho um comprador, vou ganhar um dinheirinho, um lucrinho aí. Não, pastor, até propus, se eu vender, portanto, eu dou até para Deus. Deus não precisa. Aí o que acontece? Muitos estão pensando que não tem... Mas se a ordem de Deus é para destruir, é para não levar, fique com o que ele falou. Não deixe. Vamos levar. Versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Meu irmão, Samuel ficou... Eu vou me colocar na posição de Samuel. Samuel, sim senhor, eu estou arrependido de ter colocado Saul rei. O que ele já fez, Deus? O cara não fez o que eu ordenei. Samuel ficou lá. A noite inteira ele ficou: Deus, dá mais uma chance. Acabou. Meu irmão, quando Deus falou, acabou, já era. Não quero mais, eu rejeitei. Ele não fez o que eu ordenei, ele brincou comigo. Não tem mais conversa. Mas Deus, dá mais uma chance. Não. Ele plantou, vai chegar a hora dele colher. E quantas pessoas que estão colhendo coisas, irmãos, que às vezes a gente fica com dó, mas a gente não lembra que ele plantou. É por isso que eu tenho até algo comigo. Não tenha dó da colheita de ninguém não, irmão. Coitado, mas ele plantou. Ele sabia o que estava fazendo, sabia que era errado, sabia que não tinha a bênção de Deus. E agora? Não, me arrependo, já era. O que ele fez? Continua. 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez a volta e passou e desceu a Gilgal. Ele levantou um monumento em nome dele. Ele começou a se exaltar. É porque eu fiz, porque eu destruí, Deus mandou, eu fiz mesmo, executei, acabou, e levantou um monumento em seu nome. E quantas pessoas que às vezes, irmão, cristãos, que estão fazendo coisas e estão levantando um monumento. Em que sentido? Tudo que ele faz, ele quer mostrar que ora, ele quer mostrar que faz coisa boa, ele quer mostrar que é trabalhador. Irmão, Jesus ensinou que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa. Eu não preciso ficar falando para você que eu levanto de madrugada, que eu oro, que eu faço, que eu isso, que eu aquilo. Não precisa. Não levante monumento, irmão. O que merece glória é o nome de Cristo. Não é a nossa atitude, não é o que a gente faz. Não, por quê? Porque não. Ele está fazendo errado. Levantou para si um monumento, uma coluna, né? Então fez a volta e passou e desceu a Gilgal. 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. O quê? Executei a palavra do Senhor. Mentiroso, sem vergonha. Samuel, eu fiz o que Deus me ordenou. Eu fiz o que Deus mandou. Mentira, não fez. E quantas vezes que nós achamos que estamos fazendo o que Deus disse, mas não estamos fazendo realmente. E ele sabe. Saul, você fez mesmo? Não, eu fiz. Versículo de número 14, né? Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vaca que ouço. Meu irmão, por mais bem feito que uma pessoa faça, cometa algo, um crime, um furto, um pecado, por mais bem feito que ela faça, isso deixa um rastro. Não se faz nada 100% escondido. Não tem como, irmão. Nosso país passa por um momento delicado, né? Tantos que já fizeram. Às vezes eu fico assistindo televisão e falo: olha, a polícia está investigando e não sei o que, lá de 1900, 2000, não sei quanto, do mandato de não sei quem. Rapaz, isso, ó. Mas não tem nada de oculto que não há de ser o quê? Então não faça. Deus sabe. Uma hora aparece, uma hora alguém descobre. Em algum momento, irmãos, vai ser revelado aquele erro, aquela coisa.
Ah, mas tem 5 anos que eu consigo fazer e ninguém descobre. Não, irmão. Não erra não, não faça não. Não esqueça, peraí, Deus me deu uma palavra. Eu preciso me apegar com firmeza para não desviar dela, para não entrar na ganância, para não ficar apaixonado por dinheiro. Para amar mais o dinheiro do que ao Senhor. Não, de forma nenhuma. Não, eu fiz o que Deus me mandou. Peraí, daqui um pouquinho ele escuta. Que baledo de ovelha, que mongido é esse? Eu fico imaginando, a casa caiu. E aí, irmão, qual que é a melhor defesa? Qual que é a melhor defesa? É o ataque. Versículo de número 15. E disse Saul, o quê? De Amaleque, o que, igreja? De Amaleque, o quê? As. Preste atenção nessa palavrinha. As trouxeram. Por quê? O povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído o quê? Ele falou que quem trouxe? O povo. Mas quem era o líder do povo? Ah, a culpa é da minha esposa. Quem é o cabeça da casa? Não, pastor, a culpa é de fulano. Meu irmão, não transfira. Errou, Jesus. Eu errei, eu não devia ter feito. Essa era a hora do irmão de Saul usar, irmãos, né, de misericórdia, buscar misericórdia. Eu errei. Eu caí na tentação. Eu fiquei imaginando. Meu Deus, me perdoa. Né? O pecado de Saul e Davi. Quando Davi é revelado, Senhor, eu pequei, eu transgredi com o Senhor, meu Deus, me perdoa. Está perdoado. E Saul? Não. Foi o povo que trouxe. Eles que decidiram trazer. Eu falei, gente, não leva. Mas pera lá, não é você? É igual, digamos, quer ver um exemplo? Existe uma lei ambiental, falando de pescaria, a lei ambiental que todo peixe tem uma medida para você tirar ele do rio, não tem? Tem ou não tem? E digamos que você foi pescar com os amigos e esses amigos você levou no seu carro. E esses amigos, digamos lá, que pegaram vários peixes fora da medida. E aí eles falam, vou levar. Cara, se a polícia pegar, vou levar. E ele leva, esconde bem escondidinho, tem uma barreira, encosta. Estão levando peixe aí? Tem uns peixinhos aqui. E vai medir fora da medida. Quem é que é o responsável ali daquela coisa? O proprietário do... Mas não é meu peixe. O peixe não é meu. É deles. Eles que estão trazendo. Mas de quem que é o carro? Quem é o responsável, então? Então, meu irmão, não reclame, sendo você o responsável, não transfira a culpa, não. Não, é você, a decisão é sua. Eu errei. Eu fiz o que não devia, meu Deus. Me perdoa. Não, o povo. É mais fácil culpar alguém, irmão. Sempre foi, sempre vai ser mais fácil culpar os outros. Adão culpou Eva. Eva falou que foi a serpente. Sempre é mais fácil colocar a culpa em alguém. Sempre é mais fácil falar que foi fulano, é por culpa dela. Nós estamos separando, é culpa dele. Estamos nos separando, divorciando, é por culpa dela. Essa mulher é terrível, pastor. Pergunta para todo mundo aí. Pergunta para ela. Não é boa esposa, não faz janta, não cuida das minhas coisas, não lava, eu que tenho que lavar, eu que tenho que passar, eu que tenho que fazer tudo. Mas aí a mulher, não, é ele, vai sempre, né, um jogando para o outro. Irmão, em relação às coisas de Deus, errou, não tenha vergonha. É bom que não erre, mas errou. Chega para ele e fala, Jesus, tem misericórdia. Me perdoe. Eu não vou fazer mais isso. Me ajude a não errar, porque Deus é misericordioso. Deus é bom. Mas muitos estão, irmãos, se esquecendo de se apegar com firmeza ao que ele falou. E aí ele foi se defendendo, não, nós trouxemos essas ovelhas, nós trouxemos esses bois bonitos, para quê? Para sacrificar. Lê comigo o versículo número 22, perdão. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é o quê?
é melhor do que o sacrificar, e o atender é o quê? É melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é? Então fique, irmãos, apegue com firmeza as verdades ouvidas, fica com o que Deus disse, fica com o que Ele falou. Não abra mão, não saia. Não, mulher, não saia da sua pureza para atender desejo de seu namorado. Verdade. Não saia da sua pureza para atender desejo do menino. Rapaz, não, se você me ama, você tem que provar. Se você me ama, você tem que me dar uma prova de amor. Vai pedir prova de amor para o seu... E quantos que aceitam? Aí o cara... ele consegue, depois mete um pé, e depois ainda tem que gente fica, pastor, olha aí, pastor, meu namorado não quer mais nada comigo, tem 6 meses, pastor, que ele não me responde, ele já conseguiu o troféu, para que ele quer continuar jogando? Verdade? Não, meu irmão, mantenha sua pureza. O homem é a mesma coisa, contenha-se, mantenha. Oh, Jesus, me acalma. Jesus, me aquieta. Paulo disse, olha, se não consegue se conter, é melhor que case. Ah, pastor, eu tenho que casar. Não aguento mais, pastor, estou subindo pelas paredes. Tem que casar, pastor. Ah, pastor, eu preciso de uma mulher, preciso de uma esposa, eu tenho que liberar meus hormônios, tenho que casar. Meu irmão, se você vai casar pensando que vai ter sexo todo dia, você está enrolado. É quando ela quiser e quando você estiver cheiroso. O dia que ela falar não, é não. Acabou. Não, fique na pureza, fique na sua santidade, saiba esperar, saiba aguardar. Nessas áreas em relação de hormônio, irmão, Deus não foi o diabo que criou, Deus criou o homem, aí Deus falou assim, vai lá Satanás, mexe lá nas partes lá que eu não quero nem ver esse negócio. Não, foi Deus que criou. Se é Deus que criou, é Deus que sabe ajudar, que sabe confortar o homem para todas as coisas. Verdade. Quantos irmãos que estão aí se perdendo, estão aí entrando na desobediência, estão deixando o que Deus falou para satisfazer. Não. Mas não tem, irmão. Errou. Arrependa-se, confesse. Não dê ouvido ao que as pessoas dizem. Diz aqui o versículo de número 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, e o que, igreja? E dei ouvido à sua voz. A voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. A voz do povo nunca foi. A voz das pessoas, irmão, não é a voz de Deus. Quantos que estão errando, irmão, e estão falando, porque é o povo que falou para me largar, pastor. A minha família disse para mim, pastor, meu irmão falou, se eu separar ele, eu posso ficar lá na casa dele, dormindo lá. Pastor, minha família disse para me largar dele, disse que de fome eu não morro, não. Minha família vai me apoiar. Irmão, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. E nunca será. A voz de Deus é a voz da sua palavra. Não faça nada induzido pelo povo, porque as pessoas estão dizendo. Meu irmão, a voz do povo condenou Cristo. A voz do povo fez soltar, irmãos, um criminoso chamado Barrabás e crucificar um condenado. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Não fica com o que o povo fala, porque o povo está dizendo, pastor, que eu tenho que fazer assim. Em relação ao sentimental, pastor, estou orando com uma menina, estou orando com uma... cara, você merece uma menina melhor, cara, essa menina é feia para você. Para com isso. Você vai ouvir a voz do povo, você vai casar com uma bonitinha aí, meu irmão, vai passar o resto da vida, quarta-feira, orando, pedindo para Deus transformar ela aqui.
Ai, não, ele é feio para você, não. Você merece um cara que tenha uma pinta, que tenha mais presença. Aí ela, não, você merece aí. O que as pessoas vão falar? Já pensou quando você tiver filho, se puxar a cara dele? Acho que você está certo. Ele tem cara de negócio. Já viu o nariz dele? E a boca dele, já viu? Você viu o tamanho da orelha dela? Por isso que ela usa o cabelo solto assim para tampar, ó. Você não vê ela de cabelo preso? Não tem essas coisas assim? Tem ou não tem? Fica ouvindo a voz do povo. Você fica titia. Sempre escolhendo. Meu príncipe encantado vai chegar. O príncipe já casou faz tempo e ela está lá esperando o príncipe. 80 anos. Eu estou esperando no senhor. O melhor de Deus está por vir, tá mesmo? Pax está lá esperando. Irmão, voltando à seriedade, não faça nada induzido pela voz do povo. É uma decisão de trabalho. Vou viajar, vou para uma outra igreja. Não, porque minha família está lá. Faz essa besteira não, irmão. Não dá ouvido ao povo. Não dá ouvido ao povo, não. Não, lá naquela cidade lá está boa, lá não vai emprego, não sei o quê. Irmão, espere. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Saul, irmãos, pecou. Vamos caminhar e terminar. Versículo de número 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para o quê? Deus já te rejeitou, você não vai ser mais rei. Samuel rejeitou andar com esse cidadão. Cuidado. Quem não respeita a palavra, cuidado. Ele não se apegou, foi querer salvar o seu reino. Não dá tempo de ler, mas no capítulo 28, sabe onde que esse rei foi parar um dia? Em Endor, para consultar uma feiticeira. E no capítulo 31, vamos terminar lá? Versículo 1. Capítulo 31, verso 1. 1 Samuel. 31, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados no monte, na montanha Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de quem? Saul perdeu a comunhão, Saul perdeu a unção, Saul perdeu o respeito, Saul agora perde o quê? A família. Tudo por quê? Porque naquele tempo que ele passou, que ele vivenciou, ele não soube se apegar com firmeza. Irmão, não leve Agag para sua casa. Não leve bois, ovelhas, o que quer que seja. É algo rentável. É algo prazeroso. Não leve. Ele perdeu sua família, continua. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela.
para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem, o que, irmãos? De armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul, temendo que os seus inimigos, seus adversários fossem o matar, porque naqueles tempos, quando eles pegavam um rei, uma autoridade, eles judiavam, eles torturavam para poder matar. E ele, temendo essa tortura, ele pediu para o rapaz: me mata, está aqui minha espada, tira a minha vida. Ele estava insistindo com a morte. E ele se lançou. Aí o pai falou: não posso. Eu não posso matar um rei, eu não posso matar uma autoridade, um ungido do Senhor, né? Mas ele não quis, ele se lançou sobre a espada. O homem, irmãos, que um dia foi rei, está terminando agora o seu reinado, o quê? Na ponta de uma espada, tirando a sua própria vida. E olha só o que diz o capítulo, 2 Samuel, capítulo 1. Veja isso, olha o que diz aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziquilag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como que foi lá? O que aconteceu lá na guerra? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e o quê? E morreram. E assim como também Saul e Jonatas e seu filho foram mortos. E Davi disse ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Davi perguntou: como que esse menino sabe que ele morreu? Como que você sabe? Versículo de número 6. Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua... Então ele não tinha morrido. Ele estava insistindo, irmãos, e a vida e a morte estavam insistindo ali. Deus queria a vida. Aí ali ele lutando, não estava morto. E o que aconteceu? Ele estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam contra ele. E olhando ele para trás de si, viu-me e me chamou. E disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou o quê? Sou o quê? Porque ele me disse: peço-te que me arremessa a ti sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Então ele não tinha morrido, mas ele estava querendo morrer. Deus insistindo com a vida e ele querendo insistir com a morte. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o quê? Porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha, o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui ao meu. Então aqui no livro de 2 Samuel, quem é que foi realmente que acabou tirando a vida do rei? Saul? Quem? Lê comigo de novo lá, quando ele perguntou, 8. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse o quê? Sou o quê? Mas qual tinha sido a ordem de Deus para ele lá no passado? Para destruir quem? Então quer dizer que escaparam-se dali, daquele dia, quem? Outros amalequitas. Irmão, que você não destrói hoje, que é errado, amanhã te destrói a sua vida. Destrui esse adultério. Ah, mas pastor, já tem 10 anos. Há casos sérios. Há casos onde a pessoa, irmão, já tem até filhos fora do casamento. O que eu faço? Não é errado você cumprir o seu papel de homem. Você tem que pagar pensão, tem que dar assistência porque é seu filho.
Mas manter um relacionamento fora, extraconjugal, fora do casamento, é pecado. O que você não destrói hoje, te destrói amanhã. Nos tempos difíceis, apegue com mais firmeza as verdades que Deus tem falado. Porque o fim de Saul foi aonde, irmãos? Na congregação. Na onde? Na congregação dos mortos. O que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Ah, mas é só uma latinha, não tem problema. Basta uma latinha para a pessoa virar a cabeça, ficar alcoolizada, dirige, faz besteira, morre no trânsito, e aí? Não leve para casa o que Deus mandou destruir. Importa que nos apeguemos. Onde que nós começamos? Vamos terminar lá? Onde que nós começamos? Hebreus. Quanto? 2. Vamos ler de novo para terminar. Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, ou com mais cuidado, ou com mais firmeza para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, o que a igreja? Nos desviemos dela. Para você não desviar do real propósito que Deus te chamou, para a pureza, para a santidade. Tem gente que se desvia para o caminho, irmão, do ódio, do rancor, da mágoa. Você está desviando, irmão. Você está desviando, irmã. Deus nos chamou para ser uma bênção. Deus nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Deus não chamou você para ser uma rancorosa, um rancoroso, um nervoso, um raivoso. Não. Isso não é o lado de Deus, esse é o lado maligno. Apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum você possa se desviar dela. Para que você passe pela crise, pelo momento difícil, que você possa passar, meu irmão, por uma situação delicada, firmado, apegado ao Senhor, e é apegado nele, na palavra dele, é que você vence. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe por isso, meu irmão, passe firme na palavra, porque é firmado na palavra que você consegue vencer os seus desafios, os seus obstáculos, as suas tentações. Quem entendeu, diga amém. Jó, não vai dar tempo de nós falarmos de outro dia, a gente fala. Jó venceu, passou por aquilo e recebeu tudo em dobro. Deus tem, irmão, muito mais para aquele que sabe permanecer firme naquilo que ele falou. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Fique de pé. Aleluias. Põe a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração com você. Irmão, talvez você tenha alguma coisa ainda que você está carregando escondido. Talvez você está carregando uma paixão, não sei. Um relacionamento. Talvez você é namorado, não sei, e está relacionando, tendo intimidade com o namorado. Vai para motel, fica em casa. Ainda que vocês nem tenham relação, mas pastor está tendo carícias. Fala para ele, fala não. Fala para ele, você quer me ter? Você quer me ter como mulher? Se você me quer como esposa, quer tocar em mim, então você tem que casar comigo. Ah, nós estamos esperando, pastor. Tem 12 anos que a gente namora. Que isso? Já vai fazer bodas de namoro e não tem casamento. Verdade. É verdade, tem que chegar uma hora e falar assim: e aí? Toma uma decisão hoje, fala: não, Jesus. Talvez você ainda é presa a cervejinha de final de semana. Naquelas horas de nervosismo ainda, dá uma recaída e vai lá fumar um cigarro. Alguns têm uma queda e volta, vai dar um trago no cigarro de maconha. Não sei. Deus falou com você hoje, fala: Deus, me ajuda a ficar firme. Alguns têm recaída, vai procurar ex-namorada, ex-namorado. Não, quero ficar firme, para me passar por essa situação. E vencendo, passando por ela, Deus tem bênção para você. No fim do deserto, tinha uma Canaã para Israel. No fim da sua jornada, Deus tem uma bênção para você. Passe firmado no Senhor, na verdade que Ele te fala. Amém? Com a mão no coração e os olhos fechados. Jesus, obrigado pela Tua palavra.
É uma exortação para nós, é uma exortação para a tua igreja, mas é necessário, Jesus, porque muitas vezes nós pensamos, achamos, imaginamos que não tem problema, que não tem nada a ver, e daí? Eu acho, eu penso, eu não vejo assim tão, né? Não, Deus, nos perdoa. Perdoa nossas falhas. Oh, Jesus, perdoa os nossos erros. Perdoe nossas transgressões, Pai. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro agora ao Senhor, junto com a igreja, junto com essas centenas aqui e outras milhares em casa. Jesus, tem misericórdia de nós. Saul não soube buscar misericórdia. Saul não soube buscar perdão. Saul não soube buscar, meu Deus, remissão dos seus pecados quando lhe foi revelado o seu erro. Oh, Jesus, mas nós sabemos que somos errados, somos falhos, somos pecadores mesmo, mas tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus. Quantas vezes que não abrimos mão do nosso desejo, não abrimos mão da nossa vontade, ficamos com aquilo que a gente acha que vai ser bom. Não, Deus. Meu irmão, abra mão hoje. Abra mão dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus, e viva o plano de Deus. E viva os sonhos do Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia. Que o Senhor possa, meu Deus, honrar e abençoar a esse que vai atravessar uma situação, um momento difícil, firmado no Senhor. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos dela. Que essa pessoa não se desvie do caminho da honestidade, que ela não se desvie do caminho da pureza, que ela não se desvie do caminho, meu Deus, da santificação, que ela não se desvie do caminho do perdão. Oh, Jesus, é 70 vezes 7. Oh, meu Deus, nós queremos estar firmados em Ti, firmados na Tua palavra, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus. Diga com fé: Senhor Jesus, perdoa-me todos os meus erros, todas as minhas transgressões, os meus vacilos, me perdoe. Eu confesso, só o Senhor tem a direção certa, a palavra certa para a minha vida, e é na Tua palavra, em obediência ao Senhor, que eu quero viver, em nome de Jesus. Põe a mão no coração. Aleluia. Louve ao Senhor, adore ao Senhor neste momento. Aleluia. Só em Ti, só em Ti encontrei a esperança pro meu coração. Só em Ti, só em Ti encontrei o verdadeiro amor, que diz que é possível recomeçar. Nada se compara, nada se compara a viver ao Teu lado, a viver ao Teu lado, Senhor.